Antes de nós, houve outros. Antes dos templos cheios, antes dos microfones, antes das luzes, antes das muitas coisas que hoje parecem comuns, houve joelhos dobrados, houve mãos calejadas, houve lágrimas. Houve homens e mulheres que acreditavam em algo que os seus olhos ainda não podiam ver. Eles não sabiam os nomes daqueles que viriam depois, não conheciam os nossos rostos, não oraram por uma igreja em que chegaria até nós. Antes de sermos história, fomos oração. O ano era 1966, a canção era diferente, e foi naquele tempo que uma semente foi oficialmente plantada nessa terra. Nesse ano, sob a liderança do saudoso pastor Elias, acontecia a inauguração oficial da Assembleia de Deus em Cassação. Talvez ninguém pudesse imaginar onde aquela pequena semente chegaria, mas eles começaram com aquilo que tinham, começaram onde podiam, começaram porque acreditavam. 48 anos aqui na Assembleia de Deus em Cassação. Eu aceitei a Jesus dia 8 de janeiro de 1978. Eu não sabia o que queria dizer chamado. Eu disse que não sabia, eu sentia desejo. Eu disse, pois é chamado. Aí ele disse, então nós vamos colocar para você dirigir trabalho aqui de 15 em 15 nos domingos. E eu comecei por ali. E no dia 6 de dezembro de 1981, eu fui consagrado ao presbitério. Dia 6 de janeiro, eu assumi a congregação de Monte Santo, que Monte Santo era a congregação daqui, e aqui era um setor de Euclides da Cunha. Me faz lembrar que quando eu cheguei aqui em 78, aqui a congregação era bem pequena. Aqui no fundo eram os quartos, alguém morava aqui e a igreja era pequena. O número de crentes assim é baseado, não tem base não, contabilidade desses crentes, mas não tinha mais do que 50 crentes nessa época não. O pastor Elias era um homem de fé. Ele, parece que ele faz aquela fé dele, ele fazia com que os outros também tivessem aquela mesma emoção daquela fé que ele tinha para fazer a obra do Senhor. Eu queria saber do senhor, se por um acaso a Assembleia de Deus não tivesse chegado até a Cansanção, o que seria diferente na sua história? Eu não posso nem eu não sei, eu acredito que eu nem existia mais, porque eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse aceitado a Jesus como meu Salvador. Qual pessoa você sente falta de estar aqui hoje para comemorar e celebrar esses 60 anos da Assembleia de Deus em Cansanção? Eu, provavelmente, se tivesse todos, era o essencial. Mas a pessoa que eu sinto mais é o saudoso Agenor, o Zezinho chama José de Souza Barros, chama Zezinho. Hoje o irmão Zacarias, porque foi o homem aqui que me ajudou muito. A gente tinha uma comunhão perfeita. A gente chegava lá, dialogava, conversava a respeito, como deveria fazer, um incentivava a um ao outro. E hoje seria uma grande bênção se ele estivesse aqui no nosso meio para essa festividade. E falando sobre o acidente, um transporte me pegou, um caminhão, passou por cima de mim, um caminhão carregado, e a turma dizia que eu não ia sobreviver. Caso eu cheguei aqui na farmácia para tomar injeção, o farmacêutico disse que não adiantava mais aplicar a injeção, que eu já estava morto. Mas alguém disse, não, mas aplica a injeção. E segui para Senhor do Bonfim, e lá passei 16 dias internado. Ninguém dava nada pela minha vida, mas graças a Deus eu estou aqui. O médico disse que eu não ia morrer daquela, agora ficava paralítico para sempre em cadeira de roda. Com 60 dias eu estava dirigindo para a honra e a glória do nome do Senhor. Hoje, chegamos à igreja e encontramos portas abertas, encontramos bancos, luz, som, estrutura. Mas toda essa conquista tem uma história que nem sempre aparece nas fotografias.
Por trás de cada parede construída, houve alguém que contribuiu. Por trás de cada culto realizado, houve alguém que chegou primeiro e saiu por último. Por trás de cada vitória, houve alguém que decidiu não desistir. Talvez seja difícil para uma nova geração compreender completamente, mas muitos dos que vieram antes de nós serviram a Deus quando servir a Deus custava muito. Era a irmã Marlene, dirigente do Círculo de Oração. Começou, era a irmã Marlene, irmã Isabel. E o poder do Senhor Jesus caiu, o fogo do Senhor caiu naquele dia. Eu senti a presença do Pai, porque eu assim fiquei como que eu estava anestesiada naquele momento, né? E para a honra e a glória do Senhor, eu fui batizada com o Espírito Santo. E aí meu esposo lá em Salvador foi consagrado a presbítero, né? Já dirigi esse trabalho aqui no tempo da saudosa irmã Ana, que é a esposa do pastor Elias, e saudosa irmã Fermina, que é tia de irmão Eusébio, pastor Elias, que foi um pai para nós, que foi meu pai na fé, né? Que já descansa no Senhor. Pastor Gervásio, para mim, foi 5 anos. E pastor Zé Carlos foi 3. E depois também teve Valmir, pastor Valmir. Foi muito bom, a benção. Mama Ismária. Os cultos aqui, a gente morava na Lagoa do Sertão, fazenda, né? Que hoje é quase povoado, né? A gente vinha a pé para os cultos, né? E os cultos, sempre aqueles cultos fervorosos, né? Aqueles cultos que era bênção, né? E a gente sempre chegava nos horários, né? Fazia tudo para chegar, mesmo morando longe, né? E graças a Deus que até aqui, né? A gente está de pé e muitas pessoas, se fosse dizer aqui as pessoas que deixaram as marcas, né? São muitas, né? São muitas. Como já foram, né? Como o pastor Elias, o irmão Genô, a Isabel, e para dizer minha mãe também, que foi uma missionária. Minha mãe foi uma missionária, ela ganhou muitas almas para o reino de Deus. A tia Fermina, como eu falo, pelos irmãos, e aí a gente só tem que honrar a Deus. E a minha família hoje é completa, de muitos, né, pastores, presbíteros, né, e a gente só tem que agradecer a Deus, porque é Deus que faz isso. Olha, muita emoção, aqueles irmãos que deixaram as suas marcas, né, que não serão esquecidas. Pode até ser esquecida pelo ser humano, pelos homens, né, mas Deus, na verdade, honraram eles e eles deixaram a história, né. Nem só o testemunho, mas a história de vida, como o nosso presbítero irmão Zacarias, né, irmão Guinho também. É um amigo, não era só um irmão, um amigo. Eu lembro que a inauguração do templo, que o templo era pequeno, né? Mas foi muito emocionante, né? Inclusive, houve muitas reuniões que marcaram, né? E a Assembleia de Deus aqui, ele era muito pequeno. Eu lembro que quando foi começar para a inauguração do templo aqui, eu lembro que a gente estava orando, isso é muito importante contar, né? E o templo começou a tremer. As paredes começaram, aquele tempo era tudo de adobo, né? Que a gente chama, adobo cru, que não era nem passado pelo processo da olaria, né? Aqui ser queimado. Aí começou a estremecer. Aí o pastor ali, gente, vamos sair que vai cair. E ali ele foi o primeiro, e aí todo mundo queria sair primeiro na porta, porque o negócio foi feio. E só deu tempo mesmo sair, as paredes começaram a cair. Não caiu tudo, não é? E eu lembro como hoje, na época era o prefeito era o Bastinho e o pastor Elias, com muita sabedoria, que eu não tenho dúvida. Ele fez o templo novo dentro do templo velho. Começou a construir dentro, né? E como o pastor Getúlio sabe, e ele fez aquele templo e depois foi inaugurado, né?
Eu quero que o Senhor deixe uma mensagem agora para um momento que o Senhor não estiver mais com a gente. Qual é o legado que o Senhor deseja deixar para a Assembleia de Deus em Cansanção? Olha, o que eu desejo deixar é fazer o melhor, dar um bom testemunho, porque eu sempre digo, ser pastor é bom, ter cargos é importante, mas não tem coisa melhor do que o bom nome. Minha primeira lembrança foi quando eu cheguei logo, aí conheci o pastor Elias, o fundador da igreja aqui de Cansanção, e gostei da doutrina aqui, do ensinamento da palavra de Deus, e me sinto muito bem aqui e coopero na portaria da igreja. Do pastor Jailton, o pastor Zé Carlos, que foi o que me recebeu aqui, e pastor Valmir, pastor Eliakim, e agora o pastor José Ivan de Moraes, que é o meu pastor agora. Marcou bem uma homenagem que o pastor Eliakim fez para mim no dia de uma Santa Ceia, que marcou muito a minha vida. Foi muito emocionante para mim, que me faz servir com tanto amor e dedicação, pelo que o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim. Eu não tenho como pagar o que ele fez por mim e vive fazendo. Todos os dias é uma bênção recebida pelas mãos dele. Durante a sua caminhada aqui, teve algum irmão que marcou a sua história? O irmão Zezinho, o irmão Dezinho, que já partiram para a glória. A irmã Isabel, que também partiu para a glória esse mês passado. Eles marcaram muito a minha vida. Foram muito meus amigos. E eu continuo a minha caminhada até a volta de Jesus. No início dessa história, estava o saudoso pastor Elias, homem ligado à inauguração oficial da Assembleia de Deus em Cansanção em 1966. Depois dele, a história continuou. Veio o pastor Gervásio, depois o pastor José Carlos, depois o pastor Jailton Nazário, depois o pastor Valmir, depois o pastor Eliakim e hoje o pastor José Ivan. Nomes diferentes, personalidades diferentes, tempos diferentes. Cada um encontrou a igreja em um momento da sua história. Cada um enfrentou desafios que pertenciam à sua geração. Um pastor pode passar por uma igreja durante alguns anos, mas aquilo que ele planta em uma vida pode permanecer por gerações. Muitos adolescentes e crianças. Eu tinha um hábito de trabalhar com as crianças e onde eu passo, eu faço sempre muitas crianças. Brincava com eles, dirigia culto, cantava no grupo, regia o grupo com eles. Então, isso ficou na minha lembrança. Muitas crianças que até hoje eu encontro pessoas que eu não conheço. E há poucos dias veio um casal, a moça veio e me abraçou, fiquei assustado que eu não conhecia, depois o marido veio e me abraçou. Aí eu perguntei quem era eles. A moça se recuou um pouquinho e cantou o corinho que eu lembrei, que eu cantava com eles. Sou pequenino para o mundo, grande para Deus. Aí eu lembrei, eu disse, já sei quem é. A Assembleia de Deus em Cansanção é? Olha, aqui é uma benção, viu? E é uma potência. Teve essas dificuldades há pouco tempo, alguns pastores sofreram, mas aqui, na minha época, eu agradeço a Deus. Nós atravessávamos os povoados, fazíamos cruzada. Meu lema aqui foi cruzada. Quando ele disse que ia botar aí na frente, eu lembrei. Em cima do caminhão, não posso esquecer do irmão Salvador,
nos dava o caminhão, o Jean que preparou o conjunto e a gente ganhava o mundo. E ficou uma coisa marcada até hoje. Nós fizemos uma cruzada em Cacimba e tinha um moço no quintal da casa, em cima de uma escada, debaixo de um pé de mamão. E o pastor, ele deu uma palavra profética. Ele disse: se você não crê em Deus, o castigo vai cair sobre você. E caiu um mamão maduro na cabeça dele. E ele veio e se entregou para Jesus. Aí isso ficou guardado. Coisas raras que aconteceram, né? E um milagre que aconteceu aqui, nesse mesmo lugar. O pastor Jorge, uma mulher veio chorando, pedindo oração, que ia se operar. E aí ele disse: nós vamos orar. Orou por ela. No outro dia ela foi se operar. Chegou lá, o médico disse: a senhora não tem nada. Jesus curou ela radicalmente. A verdadeira história de uma igreja está nas vidas que passaram por ela. Quantas pessoas chegaram aqui sem esperança e encontraram a família? Quantas chegaram chorando e saíram acreditando novamente? Quantas mães oraram por seus filhos? Quantos pais apresentaram suas famílias diante do altar? Quantas crianças cresceram nestes bancos e hoje chegam de mãos dadas com os próprios filhos? Essa história pertence a todos nós. Ela pertence às mãos que oraram, aos obreiros que serviram, aos músicos que louvaram, aos professores que ensinaram, aos jovens que permaneceram, às crianças que cresceram, aos irmãos que limparam o templo quando ninguém estava olhando, aos que deram muito e aos que, tendo pouco, deram o que podiam. Essa história pertence a todos, mas em toda celebração existem ausências. Existem vozes que gostaríamos de ouvir mais uma vez. Existem lugares que hoje estão vazios, começam esta caminhada, mas não chegam conosco a este aniversário. Pastores, pioneiros, obreiros, irmãos, irmãs, pais, mães, avós. Homens e mulheres que cumpriram a sua missão e descansaram. Eles não estão aqui para ver esta celebração, mas ela só está acontecendo porque eles um dia estiveram aqui. Eles oraram, trabalharam, contribuíram, choraram, perseveraram e creram. E aquilo que fizeram ainda vive em nós. O tempo passou, a cidade mudou, a maneira de viver mudou, mas a mensagem permaneceu. O Evangelho continua sendo anunciado. Talvez uma criança ainda não compreenda, mas ela está vivendo a continuação de uma oração, feita muito antes dela nascer. Qual é o seu nome? Maria Cecília. O que você mais gosta aqui na igreja? Cantar no grupo. E o que você sente quando está aqui na igreja? Alegria. Alegria. Você se sente feliz? Uhum. Por que você se sente feliz? Legal. Felicidade aqui. Quer continuar vindo aqui para a igreja quando crescer? Sim. Você quer continuar vindo? Sim. Cecília, o que você diria para Jesus sobre a sua igreja? Que ela é maravilhosa. Tenho 28 anos e tenho 28 anos que sirvo a Deus aqui na Assembleia de Deus. E para mim é um prazer estar comemorando 60 anos da Igreja Assembleia de Deus em Cansanção. E eu sou privilegiada de servir a Deus aqui nessa igreja. Não tem palavras para descrever. É uma alegria, sabe? Você ter... Eu fui apresentada nessa igreja, me batizei nessa igreja, e estou aqui nessa igreja, fiz parte do grupo Jardim de Deus, fiz parte do grupo Harmonia Celeste, que é dos adolescentes, e hoje eu faço parte do grupo Ebeneze, que é o grupo de jovens. Pastor Elias Moreira Reis, a irmã Ana, a irmã Isabel, o irmão Beija, a irmã Marlene, são eles que fazem parte da nossa história. Exatamente. Vieram antes abrindo os caminhos aqui pra gente chegar. E o pastor Getúlio, né, que foi um dos obreiros que tem a honra de estar conosco. Você vê que o pastor Getúlio, com a idade que tem até hoje, mas ele continua vindo culto. E eles, Sara, eles foram tão pioneiros da obra que eles buscavam ir todos os dias
evangelizar, eles iam de bicicleta, de burro, mas eles iam buscar a alma para Jesus. A sede deles era grande. Então eu admiro a fé e a sede deles de buscar a Deus. E que a gente nunca vai perder a nossa essência, sabe? A nossa essência. É verdade. Porque essa igreja aqui, cada ponto dessa igreja tem uma história. Você vê que lá em cima, antes, onde hoje é a tesouraria, era um tanque batismal. É verdade. Isso é uma riqueza pra gente. Quanta gente foi batizada ali em cima, né? Sim. É um prazer. E diga aí, teve algum pastor que marcou a sua história? Qual lembrança, assim, de algum momento, de algum culto, você recorda com carinho? Bom, tem dois que marcou a história, né? Um foi o pastor Jailton, que foi o que me batizou ali na piscina. O pastor Jailton foi um pastor que era um pastor que ele cultivava histórias. E o pastor Valmir, uma festa muito linda, foi a Reforma Protestante. Que a gente foi pro meio da cidade e ali nós se ajoelhamos no meio da cidade. O cantor botou a gente para se ajoelhar. E ali foi um momento de adoração, foi muito lindo. Como você vê esse momento agora? Nós estamos com o pastor José Ivan. Como é que você vê esse momento da igreja aqui? Eu acredito que a vinda do pastor José Ivan não foi à toa. Ele está trazendo o primeiro amor, sabe? Ele é de cultivar o primeiro amor, de cultivar os ensinamentos, os princípios. E ele, como ele trouxe de volta a nossa história, né? À toa que nós vamos comemorar os 60 anos. Eu quero que você complete a frase. Eu quero continuar essa história porque eu amo servir a meu Deus e servir a Igreja Assembleia de Deus. Hoje, aos 60 anos, a Assembleia de Deus em Cansanção continua sua caminhada sob a liderança do pastor Ivan. Ele recebeu uma igreja que começou muito antes dele, uma história construída por muitas mãos, uma história que precisa ser honrada, mas que também precisa continuar. É um privilégio fazer parte de mais um, ou integrar a galeria daqueles grandes homens que passaram por aqui. E eu de até destacar o pastor Elias, que é uma referência moral na história dessa igreja. O sonho para a igreja aqui em Cansanção parece até simplório o que eu vou falar, mas é a conquista de muitas almas e, fisicamente falando, a conclusão do templo, né? Ou seja, a construção do templo aqui. A Assembleia de Deus é uma igreja centenária, uma igreja histórica, tradicional, que se destaca na sua história justamente por ser uma igreja conservadora. A sociedade sabe disso, a imprensa sabe disso, e nós já fizemos 110 anos de história com esse perfil. Mas, mesmo assim, ela sempre foi uma igreja, sabe, completa. Ou seja, não sei se diga homogênea, porque ela tem idosos, ela tem terceira idade, ela tem jovens, ela tem adolescente, tem criança. E sempre a massa da igreja sempre foi composta por pessoas assim. Não obstante ser conservadora, sempre teve o papel do jovem, das crianças, dos adolescentes. Inclusive, eu tenho o prazer de dizer que eu nasci na Assembleia de Deus, vivi minha adolescência na Assembleia de Deus, minha juventude e hoje o pastorado. Difícil pergunta. Eu quero que a Assembleia de Deus, na sua história, lembre de mim. Tem um adágio lá fora que diz o seguinte: vai-se o homem e fica o nome. Eu quero, nos anais da história da ADECAM, lembre de mim como um homem que se esforçou para que, acima de tudo,
a igreja ela tem um nome. Acho que dos meus dias aqui lutei muito para isso e quero que a igreja lembre de mim como esse homem que batalhou para isso. Para alguns, uma vida inteira para Deus. Uma história que ainda está sendo escrita. Nós estamos aqui porque alguém chegou antes. Eles não conheciam os nossos rostos, mas prepararam um caminho para nós. E agora a pergunta não é apenas o que eles fizeram por nós. A pergunta é o que faremos por aqueles que virão depois de nós. 60 anos de fé, 60 anos de perseverança, 60 anos de uma história escrita por muitas mãos e sustentada pela mão de Deus. Antes de sermos história, fomos oração. Até aqui nos ajudou o Senhor.